Olá, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma introdução ao desenvolvimento mobile, tá? Ou desenvolvimento mobile, para quem gosta de falar assim. Meu nome é Paulo Henrique Vaz, tá? Eu tenho 12 anos de experiência em desenvolvimento de software, tá? 8 desses 12 anos, 6 anos são desenvolvendo em React Native. E hoje eu vou contar um pouco da minha experiência com React Native e também os impactos positivos aqui que foram desenvolvendo aplicativos como Oficina Reserva, Medcode, Ripap, Revista HSM, Revista MIT. E assim, estou muito feliz aqui de ver essa galera hoje às 10 horas da manhã de um sábado, né? Acho que difícil ver pessoas se empolgarem tanto assim por conhecimento, e espero trazer aqui um pouco de conhecimento, tá, para vocês, compartilhar um pouco da minha experiência aqui. Sou Head de Tecnologia na Guidance, vou contar um pouquinho da história da Guidance, tá? Quem quiser acessar, www.guidance.dev. A Guidance é uma empresa que foi formada em 2018, nós estamos aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, tá? Temos experts de todo o Brasil, hoje somos mais ou menos 40 pessoas na equipe de desenvolvimento. Nós temos só de front-end 13 pessoas, tá? Desde desenvolvedores sêniores, desenvolvedores plenos, júniores, estagiários. Tá? E aqui um dos nossos bordão é pessoas primeiro, tecnologia depois. Nós estamos aqui para mudar a experiência com a tecnologia que as pessoas têm. Qual que é o principal desafio de desenvolvimento mobile? Tá? Hoje, a gente vê a complexidade desse desenvolvimento. A gente está falando de duas principais tecnologias nativas, que é o Swift e o Java, o Kotlin, né? E isso traz uma grande dificuldade para manter esse código. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem que procurar uma pessoa, um desenvolvedor, que ele é especialista em desenvolvimento Swift e outro especialista em desenvolvimento Kotlin, Java, seja o que for. Tá? Isso gera, cara, um custo. Tá? Isso gera um custo elevado. E aqui eu trouxe um comparativo, tá, entre desenvolvimentos híbrido e o desenvolvimento nativo. Se vocês conseguirem ver aí, então, o desenvolvimento nativo ele tem um desempenho muito elevado. Tá? A gente acessa as APIs e as SDKs de forma direta, isso faz um ganho muito grande de desenvolvimento, de desempenho. Tá? Porém, a gente tem um tempo de desenvolvimento muito lento. Por quê? São 2 codebases, certo? Isso faz com que a gente tenha que desenvolver 2 vezes a mesma feature. Uma feature para o desenvolvimento nativo Android e outra feature para o desenvolvimento nativo iOS. Tá? E o custo de desenvolvimento é muito alto. Por quê? Porque eu tenho que pagar 2 desenvolvedores. São 2 desenvolvedores, 2 codebases. Tá? E o React Native, Flutter, que são, vamos dizer assim, frameworks muito similares, a gente tem aqui um comparativo com o React Native com desempenho bom, o Flutter com desempenho excelente, eu vou explicar um pouco sobre isso, tá? Um tempo de desenvolvimento muito mais rápido, porque a gente mantém um código base só, tá? O mesmo desenvolvedor, React Native, ele consegue fazer um aplicativo para iOS e para Android. Tem pequenas diferenças que você trata no código JavaScript, no JSX, tá? Porém, tem um custo de desenvolvimento moderado. A gente não fala aqui que é um custo de desenvolvimento baixo, porque, né, todo mundo aqui quer ganhar bem, né? Então não dá para falar que é um custo de desenvolvimento baixo. E aqui um pouco do Xamarin, que ele tem um desempenho bom, ele é similar ao desempenho do React Native, porém tem um tempo de desenvolvimento muito mais elevado que o React Native no Flutter, e um custo de desenvolvimento alto, porque não é em toda esquina que a gente acha um desenvolvedor desse framework. Tá? E por que escolher o React Native? Cara, um codebase, um desenvolvedor. Tá? Isso eu estou falando de uma forma bem genérica. Claro que para projetos maiores, a gente tem que segregar, separar ali o desenvolvedor que vai fazer a UI, o desenvolvedor que vai fazer o middle-end. Vocês sabem o que é middle-end? Alguém já ouviu falar nisso? Não. Então, middle-end é a parte onde que a gente vai fazer uma integração
com a API, tá? Então, eu gosto de separar o desenvolvimento front-end, pode ser ele web ou mobile, por duas vertentes, tá? Isso eu faço muito lá na Guidance. A vertente que é o UI, é a interface, que você vai, é o botão, é a lista de conteúdos, é a página, do desenvolvimento do middle-end, que é a integração com a API. Por que eu gosto de separar isso? Porque são coisas totalmente diferentes que se conectam, tá? Muitas vezes o front-end ele vem para o mercado aprendendo a desenvolver tela, botão e tudo mais, mas esquece daquela lógica, né, de integração, trabalhar com cache, trabalhar com tempo de retry daquela chamada. Isso falha um pouco no mercado hoje, tá? Então, vamos continuando aqui o porquê do React Native. É uma base de código totalmente compartilhada, então ela reduz pelo menos pela metade o tempo de desenvolvimento, tá? A gente usa JavaScript ou TypeScript, né? Então, hoje a gente procura desenvolver quase tudo em TypeScript e com uma única linguagem. Uma única linguagem de programação a gente consegue fazer as duas vertentes, né? Seja ela iOS, seja ela Android, e a maturidade, tá? O React Native ele foi lançado em 2015, sofreu uma grande atualização em 2018 e até hoje ele tem uma base de desenvolvedores muito ativa na comunidade, tá? Isso traz muita maturidade. Qual que é o resultado dessa maturidade? Mais bibliotecas mais maduras, com versões, né, muito testadas. Isso traz para a gente, para o mercado, uma grande segurança para desenvolver um app que vai para a produção, né? A gente vai dando exemplo aí alguns aplicativos. O próprio aplicativo do Facebook é um aplicativo desenvolvido em React Native. E essa maturidade, para quando a gente está num ambiente enterprise, ela faz toda a diferença, tá? Principalmente quando a gente vai trabalhar com aplicativos extremamente complexos, quando a gente vai trabalhar com geolocalização, quando a gente vai trabalhar com reconhecimento facial, isso faz toda a diferença. Flexibilidade e personalização. Para quem conhece o React, ele sabe que é um framework extremamente poderoso, principalmente na hora de personalizar a sua interface gráfica, né? Trabalhar com aquelas micro interações que fazem toda a diferença na sua aplicação, o React é o melhor caminho. Claro que a gente tem outros frameworks totalmente similares, tão poderosos quanto, mas o React ele consegue juntar numa única base de código JSX HTML, CSS e JavaScript. Isso te dá um poder gigantesco para você trabalhar com as interações do usuário, porque você consegue trabalhar com seu HTML e seu CSS dentro do seu JavaScript. Você consegue fazer milhares de coisas com isso, tá? E uma coisa muito legal, eu acho que o Rot Reload, que é que você, em tempo de desenvolvimento, você conseguir atualizar, né, a sua aplicação ao mesmo tempo que você está codando. Então, salvei o meu arquivo, automaticamente já atualizou na minha tela, ali no meu emulador, ou, né, na minha tela, na minha área de trabalho. E a disponibilidade de recursos, né, para aprendizado. Então, hoje, no mundo React, eu vou passar um pouco também para o React Native, a gente tem diversos cursos aí na Udemy, na internet, no próprio YouTube, você consegue encontrar diversos cursos aí que conseguem te dar uma base boa para você começar nessa carreira. E aqui, por onde começar, tá? A primeira coisa, aprenda JavaScript e React. Aqui eu estou considerando que a gente já sabe um pouco de HTML e CSS, tá? Então a gente já sabe desenvolver uma tela estática com HTML e CSS, cara, e vamos para o JavaScript e React. Principalmente, né, para quem já sabe JavaScript, aprender a como programar muito bem o JSX do React, tá? Explore a documentação oficial. A documentação do React e do React Native é muito boa. Ela é muito boa para aprender. Sinceramente, tem gente que aprende só pela documentação, tá? Ela é uma documentação extremamente extensa, muito explicativa. Então, explore bastante, porque a partir dela você consegue produzir muita coisa, tá? Experimente o Expo. Eu vou falar um pouco sobre o Expo, tá? Inclusive, temos um workshop hoje de Expo. O Expo, ele vai te dar uma facilidade para você iniciar. A gente sabe que o desenvolvimento mobile, ele exige ali um investimento em hardware, né? Vamos dizer assim,
eu preciso ter um Mac? Preciso, cara, principalmente se eu for trabalhar com apps que vão para a produção. É 100% necessário para eu começar? Não. Tá? Eu posso pegar qualquer computadorzinho aí, colocar pelo menos 16 GB de RAM, tá? Mas eu instalei o Linux, eu consigo rodar o Android Studio, eu consigo rodar o Expo para fazer aplicativos iOS e Android, tá? Porém, se você quer avançar nesse mercado, você vai ter que investir aí numa máquina mais potente e tudo mais. Mas o Expo te ajuda a iniciar, tá? Construa pequenos projetos, aqueles projetinhos, sabe aquele to-do list, sabe aquele Hello World, não, Hello World é muito pequeno, né? Mas vamos dizer assim, sabe aquela calculadorinha que a gente aprendeu na faculdade a fazer em C, em Java? Pô, tenta replicar isso no React Native, sabe? Participar da comunidade, fazer o que eu estou fazendo aqui ou fazer o que eu estou fazendo aqui, você ajudar uma pessoa na comunidade, participar, responder uma pergunta, faça isso, te garanta que você vai ser um desenvolvedor melhor fazendo isso. Participa daquela comunidade do Facebook, ou do Instagram, ou de qualquer outra, aquela comunidade do LinkedIn sobre React Native, né? Quando tiver uma pergunta que você sabe, responda, porque o dia que você precisar, alguém vai te responder, entendeu? E sempre mantenha-se atualizado. É uma biblioteca relativamente nova, front-end web, essas novas tecnologias de front-end web, elas são extremamente novas, tá? O React Native foi lançado em 2015, sofreu uma grande atualização em 2018. Isso faz toda a diferença. Por quê? 3 anos a gente teve uma mudança muito grande, tá? E isso, você se manter atualizado, ele vai fazer que você vai conseguir trabalhar com as tecnologias mais emergentes do mercado. Qual que é o principal desafio do desenvolvimento mobile ali, tá? Vamos voltar um pouquinho, chover um pouquinho molhado, né? Aquele tempo de recursos necessários, expendidos para desenvolver 2 tipos de codebase, maior propensão a erro e o custo alto, tá? E qual que é a solução? React Native ou alguns frameworks similares ao React Native, Flutter e tudo mais, tá? Eu voltei. Por que escolher o React Native? Então, maior produtividade, criação de aplicativos nativos, maturidade, flexibilidade, route and load e disponibilidade de recursos. Vamos entender um pouquinho as 2 opções que nós temos para a gente iniciar um projeto React Native, tá? Primeiro, o Expo, tá? O que é o Expo? O Expo é uma biblioteca, um conjunto de ferramentas ali para desenvolvimento React Native, né, e tudo mais. Ele simplifica muito o processo. Você precisa configurar pouco para você iniciar um projeto, você precisa trabalhar pouco ali, ele tem uma API com recursos disponíveis para você poder utilizar ali o API de geolocalização, API da câmera e tudo mais. Isso vai facilitar muito, muito mesmo. Porém, ele tem alguns pequenos problemas ali que eu vou exemplificar daqui a pouco. E a segunda opção é o React Native CLI, tá? Ele é mais complexo, você vai ter que trabalhar com terminal, para quem, né, não gosta, aprenda, que é extremamente importante, tá? Ele é mais difícil de configurar, mas ele é totalmente versátil, tá? Ali você tem acesso completo, 100% a todas os recursos do sistema operacional, tá? E aqui um pequeno comparativo do Expo com o CLI. Facilidade de uso. Cara, experiência própria, o Expo é extremamente mais fácil de usar e de iniciar. Ele é muito bom, tá? Porém, o React Native, ele precisa ali de uma configuração e um conhecimento técnico maior, tá? Nada que o YouTube não nos ajude, né, gente? Hoje em dia, nada que o ChatGPT nos ajude a configurar ali um terminal para a gente começar a desenvolver com o React Native CLI. Configuração de configuração, como eu falei, é um processo extremamente simples para configurar, tá? Então facilita muito, porém o React Native CLI total controle. Atualizações over the air ou OTA, né? Ele restringe muito, o Expo ele restringe um pouco ali acesso a alguns módulos nativos. Com o React Native CLI você tem acesso completo, você pode construir o seu próprio módulo nativo, né? Você usa o módulo nativo, cria uma biblioteca, coloca na comunidade, uma biblioteca React Native que você tiver necessidade, tá? Tamanho do aplicativo.
Melhorou muito de um tempo para cá o Expo, mas o Expo, por ter uma SDK embarcada, né, e ter uma API ali com acesso fácil a todos os recursos, tá? Grande parte dos recursos, ele automaticamente ele é um pouco maior, tá? Ah, Paulo, mas isso faz diferença? Quão maior é isso? Cara, você vai criar ali um to-do list, uma tela, você vai ter um aplicativo de 30 e poucos mega. É pouco. Para quem tem um 3G, tá lá no mato, fazendo o download de um app, do seu app, faz toda a diferença, tá? Isso faz toda a diferença. Então, o React Native CLI, você começa do zero. Você instala todas as suas dependências do zero, tá? Então, ali você consegue começar um app com 5 megas, tá? Você vai fazer um app que muitas vezes não vai ter acesso ao recurso de geolocalização. Para que eu vou instalar isso? Entendeu? Não faz sentido nenhum. Entende? Então, assim, aprenda Expo, comece pelo Expo, mas aprenda o React Native CLI. Comece a utilizar ele, tá? A partir do momento que você tiver mais maturidade aí no desenvolvimento mobile, tá? E o controle sobre o processo da build. O Expo, ele vem com diversas ferramentas para isso, porém o React Native CLI possibilita aí uma gama de automações. Quem aí, né, conhece um amigo, tem um amigo DevOps, um amigo arquiteto de software, ele não vai gostar muito do Expo não, tá? Mas do React Native CLI, ali para a gente fazer uma build em produção totalmente automatizada, comitei na master, taguei a versão, automaticamente eu já consigo mandar para App Store Connect, já consigo enviar lá para Play Store. Cara, é sensacional isso. O React Native CLI vai te dar essa possibilidade, tá? Agora eu quero explicar um pouco sobre a arquitetura do React Native, tá? Então, ele tem uma arquitetura de desenvolvimento móvel que permite criar diversos aplicativos iOS e Android com React e JavaScript, tá? E assim, ele tá ali para maximizar, tá, o seu poder, te dá poder ali de reutilização de código. O React é isso, né? O React é componentizado. Então ele traz toda essa base do React para que você possa ter mais agilidade, cara. Você cria, por exemplo, um componente de imagem, cria um botão e você reutiliza ele em todo o seu codebase, criando variações para isso, para que sua manutenção futura seja extremamente mais fácil. Imagina você tendo que trocar a cor de um botão, por exemplo, e isso você ter que ir em 100 páginas trocando uma por uma. Então, o React é isso. O React é compartilhamento de recursos, né? Então, por isso que eu recomendo muito aí a gente utilizá-lo, tá? Renderização. React, né? React como React Native, ele é baseado em renderização de código na tela. Tá? Então, ele abstrai muito, né, a renderização nativa, tá? Porém, né, primeiramente ele tem a parte do componente React, traduz isso e renderiza na tela. E o estado daquele componente, ele faz a gestão, ele faz a alteração e a re-renderização disso na tela, tá? Fabric. Fabric é a palavra-chave aqui para essa renderização, tá? O que eu quero dizer? Fabric é um novo mecanismo que traduz o componente, o nó, vamos chamar de nó isso daí, React ou React Native, né, para o componente nativo. É por isso que tudo funciona. Por que eu escrevo em JSX? Por que eu escrevo em React e a parada aparece ali no aplicativo em outra linguagem de programação, em Swift da vida? É porque a gente tem um Fabric, tá? Ele simplesmente traduz a visualização, a view, o componente do React Native para a plataforma mobile. Ele simplesmente ele é feito em C++, né? Ele desenvolve uma árvore, tá? É uma hierarquia, e a cada atualização do NoPy, ele consegue atualizar tudo para baixo e mostrar isso como componente nativo, na plataforma nativa. Tá? Aqui um exemplo simples dessa árvore, né? Tudo começa no root shadow, tá? É o root da aplicação, é onde está ali, vamos dizer assim, seus
é onde que você começa ali, é o ponto de entrada da sua aplicação. E ele vai transformando tudo como view shell do Node e um outro nó de visualização, que esse nó de visualização pode ser qualquer tipo de componente no seu aplicativo. Aqui eu tenho um exemplo de um aplicativo, é uma lista de produtos, tá? Essa tela que embarca toda essa lista é um nó da sua aplicação. O item, aquela imagem, é um nó filho da tela. E isso a gente vai montando essa árvore hierárquica. É parecido com o HTML. Quem está aí, o HTML tem essa lógica de hierarquia também, que é bem similar a isso daí, tá? Porém, diferente, né? O HTML não precisa de um Fabric aí para traduzir esse código. Como que é o funcionamento interno do React Native, tá? São 3 etapas: render, commit e montagem, tá? Primeiro, a gente tem a etapa de render, tá? Que são componentes renderizados para criar a árvore, aquela árvore virtual que eu estava mostrando para vocês. Durante o commit, todas as alterações dessa árvore e esses elementos virtuais são aplicadas à árvore real e a montagem vai montar aquilo na tela. Então a gente tem as 3 etapas. Isso daqui faz com que o desempenho dele seja bom e não excelente naquele comparativo que eu fiz com o nativo, você lembra? É exatamente por isso. Há um tempo atrás a gente tinha uma outra tecnologia chamada React Bridge, ela trabalhava com 3 threads apenas, né? Isso fazia que a gente tinha um problema de performance no React Native, principalmente em listas muito grandes e complexas de componentes, fazendo que tivesse uma famosa blank screen, uma telinha branca quando você scrollava muito rapidamente. E, inclusive, na documentação do React Native, a gente dá várias dicas de como você melhorar a performance, trabalhar com componente puro, né, ter um componente mais stateless, sem estado, para que ele não fique re-renderizando a partir do NumPy. Então, porém, em 2018, a Meta, antiga Facebook, lançou o Fabric, né, e ele está em constante desenvolvimento. Trabalha com mais threads, isso faz mais poder no consumo de recursos e trabalha de uma forma mais otimizada, tá? A implementação funciona essa implementação multiplataforma, né? Então o Fabric traduz para o componente nativo, o componente React, tá? Mas a gente também consegue trabalhar dentro do código JavaScript, tá? Para a gente fazer essa separação multiplataforma, tá? Eu vou colocar aqui do lado um código, não sei se está muito fácil de ler, tentei deixar o mais fácil de visualizar possível. Se a gente vê nesse código, ele está importando um método que chama platform. O que esse método faz, tá? A gente consegue identificar qual que é a versão, qual que é o sistema operacional que esse código está executando, e aí dentro do nosso próprio código do React Native, a gente consegue separar o que vai aparecer, o que vai ser executado dentro de um sistema iOS, o que vai ser executado dentro do sistema Android, ou o que vai ser executado numa versão de SDK ou API diferente, seja ela Android ou seja ela iOS. Isso é muito utilizado, tá? Então, principalmente quando a gente fala em Android, infelizmente, a gente tem uma despadronização muito grande de sistemas operacionais. Isso gera uma dificuldade de desenvolvimento muito grande. Eu garanto que isso não faz diferença se for React, Flutter ou desenvolvimento nativo. Hoje você tem aí Mi, que é um sistema operacional da Xiaomi, você tem um sistema operacional da Samsung, você tem um sistema operacional aí da Motorola, cada um tem seu sistema operacional baseado no Android. Cada um é feito de uma forma diferente, cada um tem um espaçamento de uma forma diferente, densidade de pixels diferentes. E muitas vezes você vai ter que fazer isso, né? Separar o código de alguma forma, sendo ele no mesmo arquivo, sendo ele em arquivos diferentes, tá? Isso é um código muito simples, muito básico, mas ele exemplifica muito bem ali, é um hook, né? Quis exemplificar com um hook, mas ele exemplifica muito bem aqui o set platform, setando no estado, se é iOS ou Android, ou pode ser também, né, outros sistemas operacionais.
quero mostrar um pouco das semelhanças com o React. Por que disso, gente? Eu acho que a palavra-chave do React Native é usar, né, toda a tecnologia, toda não, mas toda a tecnologia do React ali, que se assemelha, que é possível utilizar no sistema iOS, no sistema mobile, né? Essa é a grande chave do React. Desenvolvedor front-end, tá? Ele tem que saber web. Dificilmente você vai pegar um desenvolvedor front-end que só sabe desenvolver mobile, tá? E muitas vezes esse desenvolvedor ele começa pelo web, porque é mais simples. E eu acho que é o caminho também. Por quê? Você vai ter muitas semelhanças do CSS dentro, né, e do React Native. Você vai ter algumas semelhanças com o HTML, principalmente quando a gente está falando das tags HTML. Eu vou mostrar um pouco disso, tá? E o JavaScript, que também é utilizado aí na web, né? Também é utilizado no React Native. Por isso que o React Native está tão famoso, gente. Porque é muito fácil você começar pelo web e depois migrar para o React Native. Para quem está começando nessa área, eu acho que é o melhor caminho, tá? Então aqui eu vou falar sobre as semelhanças de alguns elementos, tá? Aqui no React ou no HTML a gente tem uma div, no React Native ele traduz isso para view, tá? E outros elementos aí, eu quis trazer um desses para vocês verem como é tão similar a implementação de uma div ou uma view no React ou no React Native. A estilização, né? Hoje na web a gente tem o quê? O CSS, correto? No React Native a gente tem uma funcionalidade que é uma abstração do CSS, tá? Que chama Style Sheet, tá? Basicamente, o Style Sheet ele é uma ferramenta que ele já valida, né, em tempo de desenvolvimento a sua implementação, tá? E ele abstrai, né, no código de uma forma bem similar ao CSS, tá? Existem outras maneiras, existem outros padrões, existem, mas o padrão oficial, né, o padrão que você vai encontrar aí é o Style Sheet, tá? E todos os outros padrões, todos os outros frameworks, seja Style Components, outros, eles vão traduzir ali para Style Sheet e depois, né, será traduzido para um componente nativo, tá? Alguns conceitos comuns. Para quem está aí acostumado com React, hooks, né? Então, é a mesma API, então os dois trabalham de forma totalmente iguais. O gerenciamento de estado, igual, não muda nada. Os componentes funcionais, ou os componentes de classe, para quem aí é mais antigo, que era tudo componente classe, a implementação é a mesma. Memorização. Essa é uma parte bem interessante, tá? Eu vejo muito mais sendo utilizada a memorização em projetos mobile do que em projetos web. Memorização, para quem não sabe, é uma ferramenta de, basicamente, eu vou generalizar aqui, mas é um método de performance, um hook, né, de performance do React, tá? Isso, no React Native, eu vejo sendo muito mais utilizado. Por quê? Porque no React Native a gente tem hardwares limitados, né? A gente está falando, às vezes, de um MediaTek, um processador MediaTek, um poucos threads, um Galaxy Pocket. Brincadeira, o Galaxy Pocket não é mais, né, nem vende mais, eu acho. Mas a gente tem recursos totalmente limitados, processamento, memória e armazenamento. Então, a memorização se torna algo obrigatório no desenvolvimento mobile do React Native, tá? Context API, gerenciamento de estado, aplicação global. Esse Context API é um método direto, né, é uma API direta do Facebook, do React Native, do React, tá? Então, a implementação é igual. E o desenvolvimento declarativo, né? Costumo falar, eu faço uma brincadeira lá com a minha equipe, que desenvolvedor React não precisa colocar comentário no código. Claro que precisa, mas o desenvolvimento React, ele é declarativo por si só. Você tem que ler as variáveis e entender o que aquilo faz. Colocar uma variável com nome de função, ou uma função com nome de soma, não faz sentido para React, tá? Acho que não faz sentido para nenhuma linguagem de programação, mas no React ele
por padrão, ele tem que ser declarativo. Claro, brincadeira, tem comentários no código, comentários para aquilo que é complexo de verdade, não para uma função simples, tá? Aqui eu quero falar um pouco sobre as microiterações, tá? Esse é o poder do React Native. É isso que diferencia ele de outras bibliotecas, de outros frameworks, tá? Por quê? O React é muito poderoso e ele tem uma biblioteca extremamente poderosa que chama React Native Reanimated, tá? Eu deixei aqui do lado um exemplo, um pequeno videozinho de qual que é o poder do React Native Reanimated, tá? Aqui um simples, o que é o React Native Reanimated? É uma biblioteca de animação, tá? Ela abstrai muito aqueles WebKits, né? O CSS, a animação no CSS, de uma forma, e traz isso para o JavaScript de uma forma mais declarativa. Existem outras, mas Reanimated eu considero que é uma das melhores hoje do mercado, tá? Então, cara, a gente vai fazer uma animação de opacidade, né? É muito simples. O value 1 vai trazer a opacidade com a duração e ali algumas opções, né, que a gente pode executar ali para trazer um pouco mais de qualidade ali para aquela animação. São animações extremamente fluidas, tá? Essa splash screen aí, você pode ver na hora que voltar, ela foi totalmente desenvolvida usando o React Native Reanimated, então ela te dá um poder absurdo, tá? React Native Gesture Handler, eu estava falando sobre as microiterações. Isso faz toda a diferença para um desenvolvedor mobile, tá? Saber trabalhar com as microiterações do usuário na tela, tá? O Gesture Handler é basicamente uma biblioteca onde você vai conseguir gerenciar um drag do usuário. O usuário scrollou para baixo, scrollou para cima, e com isso você consegue trabalhar junto com o Reanimated. Por exemplo, nesse exemplo a gente tem um drag para cima e uma opacidade de fundo. À medida que o usuário vai puxando para cima, eu vou tornando o fundo um pouco mais opaco. Ou quando eu subo e desço essa lista, eu consigo fazer uma animação com o Reanimated no header do componente. Cara, isso faz diferença? Faz, tá? Você tem milhares de aplicativos aí sendo construídos o tempo todo, né? Então, esse aplicativo que o usuário faz um scrollzinho para cima, ele itera com esse scroll do usuário, faz muita diferença, tá? E é isso que o cliente, a pessoa que te trata para você desenvolver o aplicativo para ele, é isso que ele vai se preocupar, você pode ter certeza, tá? É isso que vai diferenciar ele do aplicativo similar que está lá na loja. São essas coisas. E aqui, né, um pouquinho da código de como que é a implementação disso. É uma implementação extremamente simples, tá? Então a gente tem um componente, ele se assemelha muito com a implementação das tags do HTML, você lembra? Então são os componentes, né? E o que há de novo, tá? Eu gosto de finalizar a palestra dando uma dica aí para quem, principalmente para quem está começando. Mas essa dica também, ela vale para quem também está no mercado, tá? Quem aí já desenvolveu React Native sabe a dor que é você desenvolver num computador um pouco menos poderoso, né? Num MacBook um pouco mais antigo, um MacBook 2017, um MacBook 2019, sabe que vai ter uma dorzinha de cabeça, seu computador vai travar e tudo mais. A Software Mention, ela está desenvolvendo uma nova IDE, tá? Ela integra com o VS Code e você consegue, através da sua própria IDE, conseguir emular o app, tá? Além disso, ela tem diversas outras ferramentas de debug, tá? Embarcadas. Debugar código React Native não é fácil, tá? A gente tem duas grandes opções aí, que é o Reactotron, a gente tem o próprio DevTools também, então são 3 opções. O DevTools do React também é possível, e o Flipper. O Flipper ele tem perdido muito espaço, tá? Porém,
debugar código no React Native sempre foi uma dor de cabeça, porque você não tem muita coisa embarcada nessas aplicações, e ele vai trazer para a gente uma experiência aí fantástica. Eu estou acompanhando esse lançamento, tá? É uma versão beta ainda, tá? Porém, é uma versão aí que está prometendo muito. Então, quem tiver interesse, entre aí no site Reanimate, procura por React Native IDE, que você vai encontrar aí e vai conseguir tentar acessar aí a versão beta dele, tá? E isso é o encerramento. Eu queria agradecer, deixar um contato aí, quem quiser acessar meu LinkedIn, tá? E abrir aí para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, queria abrir esse espaço aí para perguntas. Exato. Exatamente. Não tem como você usar o SAS. O SAS é uma tecnologia web, tá? Uma ferramenta web. Porém, o React Native ele tem outras tecnologias, como outros padrões também. Um deles é o Styled System, que também você consegue utilizar ele na própria React Web, tá? Muitas vezes, no React Native, ele apenas abstrai ali o CSS e transforma isso em Style Sheet. O Style Sheet ele é basicamente uma ferramenta que vai traduzir isso pro componente nativo, tá? Que o componente nativo não é um CSS, entende? Então, o que a gente pode fazer para facilitar? Eu não sou muito fã de usar ele puro, Style Sheet, porque ele traz ali um code base maior. O que eu quero dizer? Muitas vezes você tem que ter 2 arquivos, igual o SAS, né? Um arquivo de CSS, um arquivo do React, e você tem outras abstrações disso, por exemplo, o Styled System, o Styled Components, que você consegue usar isso diretamente no JSX. Isso traz uma leitura mais fácil, tá? Mas se a gente foge um pouco do padrão. Então, não é todo mundo que vai conhecer isso. Então, por experiência própria, todo mundo que chega lá na Guidance para a gente contratar, todo mundo sabe Style Sheet. Então, Style Sheet é onde a gente deve começar, é o que a gente deve aprender. Poucos sabem usar uma ferramenta como Chakra, Chakra Web, desculpa. Uma ferramenta como Native Base, ela se assemelha ao Chakra. É uma biblioteca de componentes, que é totalmente declarativa e o desenvolvimento CSS dela é inline, por exemplo. Mas ela te dá um poder muito grande, mas também você perde um pouco de desempenho para isso, tá? Queria deixar só um comentário, coisa rápida, tá? Eu tinha comentado que o React Native ele não tem um desempenho tão poderoso, né? Aí fica uma pergunta: até onde eu preciso desse desempenho? Eu vou fazer um e-commerce? É tão necessário assim eu ter esse desempenho? Então, será que eu vou fazer, sei lá, vou criar um aplicativo com cadastro, um aplicativo um pouco mais simples, ou um aplicativo complexo, né, que usa ali os recursos, será que realmente é necessário desse desempenho? Eu acho que a gente tem que pesar, colocar na balança custo e benefício, né? Então, o custo de desenvolvimento do aplicativo React é muito inferior que o custo de desenvolvimento de um aplicativo nativo. Não só o custo, mas o processo de aprendizado para quem está aí começando agora do desenvolvimento React ou React Native é muito mais simples, porque ele consegue juntar HTML, CSS e JavaScript tudo no mesmo arquivo. Isso facilita muito, tá? E o React/React Native ele se assemelha muito, mas tem suas diferenças, tá? E é importante ressaltar, principalmente porque a gente está trabalhando com plataformas e sistemas operacionais diferentes. Então, o runtime do React Native, a gente está falando do sistema do iOS, do Android, o web é um navegador. Tem suas diferenças, mas o caminho é muito mais curto para quem aí já se aventura no React, já trabalha com React, tá?
E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tá? Acho que, tomara que eu tenha conseguido aí passar um pouco, né, de conhecimento. Pergunta? Não ficou muito claro para mim, porque já que o React Native e o Flutter se assemelham bastante, só não se assemelha assim, eu falo naqueles pontos, naqueles tópicos que você trouxe. Perfeito. E o Flutter teria um ponto a mais por conta do desempenho. Claro que tem esses casos que não é tão necessário o desempenho em certas aplicações, mas já que tem esse ponto a favor, por que o React Native, não o Flutter? Tá, boa. Excelente pergunta. Vamos lá. Essa pergunta, eu vou dar uma resposta mais como um gestor de uma equipe de desenvolvimento de software. Tá? E é o que o mercado, muito do mercado também pratica. Tá? Hoje, dentro de uma empresa, acho que um dos maiores desafios que a gente tem é manter um padrão de código entre todos os desenvolvedores. É muito difícil. Então, muitas vezes eu tenho um desenvolvedor que está num projeto específico, ele vai lá, desenvolve o projeto durante 4 meses, é um projeto de 1 ano, segue uma nova oportunidade, vai para fora, sai do projeto. O que eu faço com isso? Né? Então, a curva de aprendizado ali, uma curva de conhecimento daquele code base de um outro desenvolvedor, quando eu não tenho um padrão de código, é muito alto. Tá? Quando você, né, uma fábrica de software, ela desenvolve aplicativos web, aplicativos mobile, ativos ou não, ela tem que se preocupar com isso, ela tem que se preocupar com o padrão de código. Tá? Então, o React hoje, com o Next, né, ele está dominando o mercado. Domina o mercado. Hoje, qualquer empresa de desenvolvimento, ela opta pelo Next/React para iniciar uma aplicação web. Por diversas razões, tecnologia, performance, SEO, e outras razões aí. Tá? E facilidade também, né, de aprendizado. Com isso, eu consigo manter o mesmo code base dentro de uma mesma equipe, sendo ela para um desenvolvedor mobile ou sendo ela para um desenvolvedor web. Tá? Isso faz todo sentido. E na empresa, né, lá na Guidance, a gente tem um processo de colaboração muito grande entre os desenvolvedores. Né? Então, eu gosto de falar que eu tenho desenvolvedores sênior aprendendo com desenvolvedores júniores dentro da empresa. E isso é verdade, tá, gente? E isso, cara, quando eu tenho esse processo de colaboração com um stack só de desenvolvimento, quando eu tenho esse padrão de código, isso facilita a minha gestão e, consequentemente, melhora a qualidade das nossas entregas. Porque eu tenho um processo colaborativo que funciona, pessoas que desenvolvem há anos com React/React Native, sentando do lado de um desenvolvedor júnior que está aprendendo web, ensinando para ele ou colaborando com o projeto dele. Tá? Isso se aplica para todo o mercado. Claro, temos empresas trabalhando com Flutter? Temos, e o Flutter é um excelente framework. Tá? Excelente. Mas ele é muito imaturo ainda para a parte web. Flutter você consegue trabalhar ali com o mesmo code base, fazer web, mobile, porém a gente não tem ali o SSR, né? A gente não tem ali a grande vantagem de performance do Next.js. Então é por isso que hoje a gente opta, né? Nós gestores optamos ali pelo React Native. Tá? Boa noite. Boa noite. Bom dia, né? É porque aqui dentro parece estar de noite, né, gente? Não parece estar de dia. Bom, do ponto de vista enterprise, do ponto de vista empresarial, qual é mais vantajoso? Iniciar, por exemplo, né, vamos supor que a gente quer captar um monte de estagiário.
É melhor iniciar com CLI ou iniciar com Expo? Tendo em vista, né, as vantagens e desvantagens de cada um. Perfeito, excelente pergunta. Eu recomendaria você iniciar com Expo, principalmente porque a maioria das pessoas aqui tem um computador Windows. Tá? O sistema operacional faz toda a diferença nessa escolha. Tá? Dificilmente com os terminais que hoje a gente tem aí no Windows, você vai conseguir um bom ambiente de desenvolvimento com React Native CLI. O Expo está preparado para isso. Ele é um caminho para você cortar. Tá? Então, eu vejo, principalmente para quem começando agora, vejo muita dificuldade. Tem gente que entra lá na Guidance como estagiário, aí primeira coisa que eu falo, configura seu ambiente. Tá? E lá a gente tem por padrão, por costume, vamos dizer assim, iniciar um projeto com CLI. E muitas vezes a pessoa gasta 2, 3 dias e aí não fica bom o ambiente deles. Tem que configurar variáveis de ambiente, tem que configurar path to Java, tem que configurar um monte de coisinha pequena que, para quem não tem muito costume, dá muito trabalho. O Expo ele já te dá um ambiente pronto de desenvolvimento, né? E com ele, não só isso, você consegue executar no seu celular a aplicação de uma forma muito simples, no QR Code, passando tudo para o Wi-Fi. Então, isso facilita muito, muito. E eu costumo falar que quanto mais você dificultar, mais você vai desanimar. Tá? Então, se você encontra muita pedra no caminho, tem gente que não desanima, mas tem gente que... E é normal, tá, gente, aí desanimar quando a gente vê essa dificuldade. Então, Expo, quem está começando agora, comece pelo Expo. Não vai pelo CLI. Tem gente que é mais hard, né? E gosta já de começar pelo mais difícil, mas não recomendo, não. Eu recomendo iniciar pelo Expo. E não estou falando que o Expo é só para iniciantes, não, tá, gente? Pelo contrário. Para alguns aplicativos simples, rápidos de serem desenvolvidos, o Expo é uma opção excelente. CLI você vai ter um tempo de desenvolvimento um pouco maior, tá? Então você vai ter uma curva de aprendizado maior. O Expo traz ali para você uma API de acesso a recurso muito poderoso, completo. O CLI ele te dá um poder de customização muito maior, né? Então, assim, isso tem que colocar na balança. O projeto é um projeto grande, é um projeto complexo. É um projeto que eu preciso explorar muitos recursos ali disponíveis, customizar muita coisa e tudo mais, eu consideraria utilizar o CLI. Eu vou fazer um projeto mais simples, né? O projeto ali não tem tanta complexidade, todos os recursos disponíveis do Expo eles estão acessíveis ali para eu desenvolver, então começaria com o Expo. Então é uma balança, cara. Eu costumo falar que eu não puxo bandeira para nenhum dos lados, tá? Nem para tecnologia, nem para linguagem de programação. Eu gosto de ir para o que está o mais top no mercado, o que a galera está procurando mais, buscando mais, o que está mais maduro, né? Puxando um adendo disso que você falou, se a gente for pensar em apps que hoje estão num contexto mais simples e ele escalar muito, como você vê essa transição do Expo para o CLI? Se é algo que, o quanto que é possível, se você não usar o Expo muito no começo, depois crescer rápido, se fica muito acoplado, que pode ser um risco, ou dá para desacoplar com certa facilidade? Excelente pergunta. Tá. Sim e não. Depende. Se você utiliza muito da API do Expo para acessar os recursos, você vai ter o trabalho de converter todo esse código. Tá? Mas o codebase é o mesmo, é React. Ali a gente vai ter a nossa pastinha de hooks, a gente vai ter os services, nossa API, a gente vai ter um cliente HTTP, seja ele GraphQL ou Axios e tudo mais, né? Essa parte é a mesma coisa. Então, toda parte do React ali vai ser igual, né? Porém, o Expo ele facilita para você, inclusive, a gestão de dependências. Então, talvez
né, dependendo do projeto que você trabalhou, você vai ter que fazer um processo de conversão, né, desse código que acessa a API do Expo, tá? Pode ser grande, pode ser pequeno, depende do uso, depende do que você desenvolveu, mas é totalmente possível. Não vejo, Newton, é mais difícil atualizar a versão do React Native do que migrar do Expo para o React Native, sei lá. Essa é uma questão muito interessante também. Tá? O React Native, gente, ele ainda está na versão 0. Hoje ele não lançou a versão 1 dele, a versão stable dele. Tá? Por diversos motivos ainda. Acho que a comunidade acha que isso ainda não está ainda tão maduro aí. Tá? Porém, a cada mudança de dezena, vamos supor assim, de 60 para 70, né, parece que é uma major version ali. Porque a quantidade de mudanças que você tem que fazer para atualizar é fora de série. Hoje a gente está na versão, se não me engano, 0.74.3. Eu provavelmente vi isso anteontem e pode ser que até segunda-feira eu tenha mais uma, tá? É normal isso. Mas não deixem de atualizar o seu aplicativo. Pode ser, seja Expo ou CLI. Dá uma versãozinha, faz ali, tira algumas horas, um sprint, algo do tipo, dá uma atualizada, tá? Porque vai te dar dor de cabeça. Uma grande atualização que teve aí agora, só para vocês terem noção, o React Native usava todas, o main application, que são ponto de entrada ali, né, da tradução do código, vamos dizer assim, ele era todo escrito em Java. O React Native migrou isso para Kotlin, tudo, se não me engano, na versão 72. E eu fiz uma atualização da versão 71.6 para 73.7, tem 2 semanas. E assim, foram 2 dias de trabalho, porque dá trabalho, quebra. Então, mantenha atualizado para que as mudanças não sejam tão pesadas, tá, para vocês. Mas, uma dica que eu vou dar, existe uma aplicação que chama React Native Diff, que é mantida pela comunidade, e ele fala exatamente toda a diferença do código, né? É um Git diff, para quem conhece Git aí, da versão anterior para a mais nova, ou da versão origem que você quiser para a versão destino que você quiser. Então, React Native Diff é uma grande ferramenta aí para ajudar aí na atualização de versões do React Native. Perfeito? Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Espero ter contribuído aí um pouco aí para vocês. E fica aí, vou voltar aqui para quem quiser pegar meu contato. Acho que não deu certo. Mas meu LinkedIn é Paulo Henrique AV, tá? Quem quiser pesquisar aí, me seguir. Eu posto bastante alguns conteúdos sobre React e React Native lá. E também temos vagas aí, tá, abertas no LinkedIn da Guidance. Quem quiser pesquisar aí, guidance.dev no LinkedIn. Temos algumas vagas, né, para a equipe de front-end. Quem quiser dar um apply na vaga, fiquem à vontade, vai ser um prazer aí, tá? Então é isso. Valeu.